segundo bloco do nosso seminário Chame Gente, hoje discutindo a história da percussão, teremos perguntas enviadas aos nossos convidados, João Jorge, professor Jorge Sacramento e Ninha. A primeira pergunta vem do nosso colega jornalista, editor do Grupo à Tarde, Paulo Oliveira. Ele diz o seguinte: falamos muito dos percussionistas, mas quanto eles recebem durante o carnaval? Quanto ganha um mestre? Essa remuneração é justa? Não, tradicionalmente, os percussionistas sempre ganharam menos. Até porque essa forma pejorativa de falar que a percussão está na cozinha. Está na cozinha. Eu acho o melhor lugar da casa é a cozinha, é ali que sai a saúde, né? Claro, evidentemente, a gente tem que conquistar muito mais. Mas a percussão vem conquistando um espaço muito forte, né? E isso vem melhorando a cada tempo, a cada ano, a cada dia. Basta agora os próprios percussionistas terem essa consciência do valor da percussão, do valor do ritmo, do valor do seu saber para essa música que está aí fazendo sucesso. Então, o João Jorge acabou de dizer, quem é que está ganhando muito com isso aqui, né? Quem é que está ganhando muito? Esses aqui que estão fazendo essa base, que estão sangrando a mão, né? Porque o único lugar que eu conheço no mundo que se toca 8 horas sem parar é aqui, né? Não conheço por aí. Eu vejo shows de 3 horas, 4 horas, mas tocando e os caras que tocam mesmo, porque sabem que se demole, o povo lá embaixo sente logo, né? Se demole ali embaixo, sente logo. Então, está na hora de quem está à frente disso, os empresários, os produtores, reconhecerem isso, e eu acho que também os próprios percussionistas terem a consciência profissional do valor desse naipe de percussão. Eu acho isso importantíssimo. É que na maioria das vezes o percussionista, ele sabe do valor que ele tem. Num oceano desse de percussionistas, como é Salvador, como é a Bahia, 3, 4 músicos se destacam. Entende? Por quê? Porque quando ele começa a acontecer, é apadrinhado por bandas e é sacado do meio da onde ele veio, para poder passar a informação para o lado de lá. E aí se destaca, o cara começa a ganhar mais e esquece, às vezes, do seu lado, de onde ele veio, né? E aí o que é que acontece? Eles começam a ganhar bem, é o que acontecia antigamente, né? Os músicos saíam daqui para ir para os Estados Unidos, para a Europa, compravam um tênis daquele que acendia a luz no fundo, aquelas roupas exóticas, os óculos exóticos, chegavam aqui na Bahia desfilando, os outros que, coitado, estavam lá lascando a mão, que não tinha aquele conhecimento, aquele poder de ganhar também, se sentia humilhado. Aí o que é que fez? Eu tenho até que aplaudir, né, o mestre Carlinhos Brau, porque ele conseguiu, de uma tal forma na época, tirar se ousar de tirar o percussionista, que era chamado percussionista que ganhava um cachê cachaça, era chamado, né? Um cachê cachaça, que o finado Fialuna, Deus o tenha, ele fazia isso muito bem nas barracas do finado Guanabara, né? Guanabara e Juvenar, que ele ficava com o seu atabaque animando aquelas pessoas maravilhosas, os bonitos, né? Que são chamados, né? Onde tem as festas bonitas. E o único que ficava segurando aquela viola, não sei quantas horas, tocando e animando, era o finado Fialuna, com um atabaque animando aquela multidão. Que Brau me chamou e disse: Ninha, vamos colocar Fialuna para ser o nosso mestre aqui, que ele tocava um atabaque aí. O atabaque que ele tocava nas barracas era um atabaque pequeno. E nós conseguimos fazer para ele um atabaque de 2 metros. E ele tocava em cima de uma escada para animar na timbalada e ganhava o seu cachê. E quando nós começamos os músicos percussionistas começaram a receber um cachê digno na timbalada, houve um choque muito grande, né? Porque foi o primeiro grupo percussivo a pagar um cachê digno na época, que era o cachê que se podia pagar. Eu me lembro muito bem que no primeiro ano, no primeiro bloco timbalada, eu já cantava há 3 anos, arrastava a multidão no megafone, né? Eu era o único cantor da timbalada. Depois que veio uma Kombi para eu cantar, essa Kombi era um fio, um gerador atrás da Kombi,
quando o motorista cansava da perna na embreagem, que adiantava, tinha que ir picado e respirando aquele gás, né? E aí a percussão ficava lá atrás e lá vou eu. Hoje está tudo mais moderno, tudo mais bonito, microfone sem fio, né? E aquele microfone que eu cantava era um Delta com a cabeça desse tamanho, às vezes dava microfonia, os alto-falantes. Então essa experiência que passei, e outros músicos passaram, cantor e percussionistas passaram, de tocar, rodear a barra, cantando. E o primeiro ano da Timbalada não teve grana, houve prejuízo. E quem fazia parte do primeiro grupo da Timbalada era Brau, Valtinho, percussionista do Chiclete com Banana, Finado Bastola, né? Bajara, que é músico do Chiclete, do Asa, Ivanzinho, Ivan Ual, e era assim, percussionista das grandes bandas. Brau tocava com o Luiz Caldas no acorde verde, mas saiu, tocava com Caetano também, e montaram a Timbalada. E o primeiro ano não teve grana. Teve percussionista que até espedrejaram a casa do Brau, né? Porque quero o meu dinheiro, quero eu que tive que tomar a frente, porque os caras eram muito ligados a mim, como até hoje, os músicos da Timbalada. Eu me desliguei, deixei de pintar o meu corpo, mas sou timbaleiro, porque ali eu aprendi muito e aprendi a gostar da Timbalada, e eu vejo hoje que não mudou essa coisa dos percussionistas ganhar o cachê cachaça. Porque se você for olhar hoje no Olodum, no Ilê, no Malê de Balê, fica em Itapuã, as pessoas não fazem nem questão de colocar essa coisa para cá, parece até que é outro país, né? Itapuã, dentro de Salvador, eles não divulgam os trabalhos maravilhosos que o Malê tem, que o Muzenza tem, a história, né, de tudo isso. E eu fico muito chateado e revoltado quando eu vejo essa coisa dos músicos também. Também a diretoria não tem condição de pagar um cachê a 200 percussionistas, a 50 percussionistas que ele merece. Porque isso que o Ilê está passando, né, de falta de patrocínio, e até os vestes. O outro lado mais bonitinho, eles cobram R$2.000, R$1.500 um pedaço de pano de 50 centímetros. Né? E o Ilê, com uma indumentária daquela, só o turbante já paga os vestes, né? Fora chinelo, fora os endereços, e cobra-se R$200, R$300 por um pedaço de pano. Olha, para o Ilê ter que pagar, o do Ilê tem que pagar segurança, os cordeiros, né? Tem que pagar os cordeiros, tem que pagar som, tem que tirar daquele dinheiro, fazer um monte de coisas que eu já participei e sei como é difícil. Então há uma diferença muito grande. Os patrocinadores são os melhores para os blocos de trios, as melhores bandas, entende? E você vê os cachês, a diferença, são percussionistas iguais, mas não tem o mesmo cachê. Um cachê de um músico hoje de uma grande banda é 15, 20 para tocar no carnaval dia, R$20.000. Se você for um percussionista do Olodum, é R$100, que pode se pagar ou R$50 a cada músico. Então isso é E outros caras tocam no chão, instrumento na cintura. Como é que não sangra? Como é que não urina sangue? E tem um fator importante aí, eu acho que o João já vai concordar comigo. Apesar dessa falta de patrocínio, desses recursos todos, a estrutura do carnaval hoje, ela exige que você tenha um grande trio elétrico, seja uma grande carreta de apoio, não sei quanto de segurança, cordeiro. Você tem que manter a estrutura que o carnaval hoje te pede, te solicita, senão você não consegue furar nada, mas você não tem o que os caras têm, você não tem o patrocinador. O presidente do bloco de samba estava falando exatamente isso. Como é que eu vou cobrar dos meus associados R$800 um abadá? Mas eu tenho que manter um trio maravilhoso. Para falar igual. Para falar igual os caras, senão não vai. Eu tenho que manter um carro de apoio, eu tenho que manter cordeiros aqui, eu tenho que sair com a estrutura que o carnaval hoje exige. Mas eu não tenho patrocínio para poder manter isso. Então o que é que acontece todo ano? Caixa lá no vermelho. Então a gente sai, né, mas sempre tem esse sacrifício todo para manter essa estrutura do carnaval. Para a gente ter uma ideia de... Esse assunto, né? Porque eu falei um pouquinho antes. Exatamente. É que tá pegando esse gancho. Para a gente ter uma ideia, João, de quanto marginalizado é o percussionista dentro das bandas, eu queria que vocês têm uma noção, uma ideia de quanto ganha um músico e quanto ganha um percussionista. É realmente menos do que um músico da mesma banda, uma banda que tem o mesmo
tipo de patrocinador dentro da banda? Existe essa discriminação, até porque são mais percussionistas, esse cachê seria mais ou menos dividido por aquele pessoal ali da cozinha. Existe isso nas bandas? Que existe. Eu não sei dizer quanto é, menos. Mas que tem essa tradição do percussionista ganhar menos que o guitarrista, ganhar menos do que o tecladista, ganhar menos do que o back vocal. Isso existe, é real. Acontece. E isso tem que acabar. E eu acho que o momento ideal é exatamente essa homenagem, para que a gente possa perceber a importância desse naipe, né? Normalmente eles usam como argumento, vamos supor, o percussionista ele toca timbal, ele leva o timbal dele, leva as congas dele, né? Mas o valor de manutenção de um teclado, se quebra de um tecladista, ele leva para consertar, o preço não é igual você comprar uma pele quando fura. Normalmente eles usam esse discurso, um acordoamento de um baixo, de um contrabaixo. Normalmente você tem que trocar todas as cordas. Se um baixo daquele empena o braço, você leva para fazer uma manutenção, não é igual de uma pele ou uma baqueta que se quebra. Então eles usam muito esse argumento, que pode convencer ou não, entende? Porque um percussionista que se preze, ele quando toca numa banda dessa grande, ele tem um monte de... Márcio Vitor é percussionista, é meu sobrinho, eu que levei para o crime da música, né? Ele com 3 anos de idade, eu já levei ele para aquela feira de cultura brasileira que nós participamos lá em São Paulo, né? Então, onde participou várias bandas, e isso para mim abriu muito assim minha mente quando eu participei desses encontros. Tem gente que diz, pô, Niel, você é velho, né? Eu não sou velho, eu comecei na música novo, eu acreditei na música novo quando criança. Eu fugia de dentro de casa, minhas roupas, meus pais, minha mãe eu perdi com 4 anos de idade, mas minhas irmãs que me criaram, meu pai, quando eu fugia, eu para não fugir, que era fujão mesmo para ir pro samba, né, para ir para macumba, era um có danado que eu gostava, tocava o tambor, parece que eu não dou santo, eu não recebo entidade, mas me manifestava porque eu fui suspenso dentro do ventre da minha mãe fazendo santo, eu fui suspenso dentro do ventre da minha mãe, entende? Então, tipo da coisa, quando toco o tambor, me manifesta, como o João Jorge falou, a manifestação mesmo dos espíritos. E quando eu chegava nos ensaios, no gueto, que levava Márcio Vitor, ele já pequeno, dançando e tocando tudo quanto estava panela lá em casa, andava furada. Porque Márcio vacilava, ele pegava os instrumentos para tocar. E hoje é um excelente percussionista. Eu posso falar, porque não é ele que está falando, não falo como tio. Eu falo como admirador. E sei, já gravou com Gloria Stefani, já gravou com Alexandre Pires, já gravou com um monte de cantores internacionais, entende? E brasileiro, faz arranjo muito bem, acredito até que ele toque mais do que cante, mas é um excelente animador hoje. E eu digo para você, como percussionista e tio de um grande percussionista, eu vejo que nós podemos mudar. O Márcio, para ser hoje o Márcio que é reconhecido, está sendo reconhecido como intérprete, mas não está sendo reconhecido como um grande percussionista, né? E o Brau, hoje ele já canta, não está sendo reconhecido como foi, mas não tá, as pessoas não falam mais em Brau, percussionista Brau, falam no cantor, compositor Brau. Então, a mesma coisa é o compositor que passa por isso. As pessoas cantam as suas músicas, suas canções, mas não falam muito música de Ninha, canta João Jorge. Não, isso nós precisamos buscar também de falar no nome dos percussionistas, no final do show, as grandes estrelas, agradecer até a cozinha, né, que isso eles usam muito. E na cozinha, Ninha, estão lá atrás, né? Isso a Timbalada valorizou um pouco, de trazer o percussionista mais para debaixo das luzes, que ficava tocando na cozinha realmente no escuro. Era uma vela que tinha lá, né? E cá na frente aquele foco de luzes, né? Do artista. Então, isso já clareou um pouco. Bem, essa é uma pergunta de duplo sentido, muito duplo sentido. Ela não responde à primeira pergunta que eu coloquei aqui. Pergunta às empresas quando ela patrocina grupo A, B, C e D. O Olodum paga aos músicos de percussão o mesmo valor que paga aos músicos de harmonia, exceto o diretor musical, Emílio Bastos. Os músicos do Olodum não ganham muito dinheiro na percussão, nem no geral.
Porque hoje, fora a venda de ingressos ou a venda de fantasias, o patrocínio é que define esses valores. Então, nós podemos ser tão ingênuos de perguntar quanto é que o percussionista ganha. Se o Olodum tiver 9 milhões de patrocínio, vou pagar aos percussionistas um valor justo, adequado e correto. Só tem um artista Bahia que tem esse valor de patrocínio. 4 artistas Bahia captam 22 milhões de patrocínio. A cidade de Salvador capta 15 milhões de patrocínio. O Olodum, o Ilê, a Timbalada, o Xindigante, todo mundo sabe, não são grandes captadores de patrocínio. Não fazem comerciais para receber recursos e pagar. Agora, o que nós fizemos foi dar visibilidade ao principal homem da percussão na Bahia, Menino do Samba. O Olodum deu essa visibilidade em todos os momentos. Mas a gente deu visibilidade a uma maestrina, Andréa Reis, é a primeira maestrina mulher da percussão da Bahia. Nós pegamos essa percussão, todos os músicos do Olodum já viajaram 10, 15, 20 países, não apenas para comprar tênis, mas para ter casa, para ter carro, para ter celular, para ter um padrão mínimo, básico. Nós praticamos uma distribuição de riqueza muito transparente. Todos os empresários de bloco da minha geração e de bloco de sucesso estão multimilionários e ricos. Nós temos uma escola, nós temos um centro de acolhimento memória Olodum, nós temos 3 imóveis no Pelourinho, nós funcionamos o ano inteiro. Então, é bem diferente. As bandas que nós participamos são bandas sociais. Elas destinam uma parte do recurso para o reinvestimento da própria arte daquele músico ali. E eles podem brilhar como quiser. Bira Jackson hoje. Ele tem as próprias coisas dele, é super popular, super conhecido, faz as coisas pessoais dele para ganhar seu dinheiro. Grande, está na Finlândia agora, volta agora. Agora, nós não podemos pedir para que esses grupos que recebem menos apoio, menos patrocínio, paguem mais. Vou dar um exemplo bem claro. Vocês podem pegar aí Diário Oficial e veja a contratação de artista A, B, C e D, veja a contratação do Buzenda. Veja como é que o Buzenda é contratado por alguma coisa feita pela prefeitura ou pelo Estado. Qual é o valor que se paga ali? E será que aquele músico vai ganhar mais ou vai ganhar menos? Não é? E aí quando você vê artista A e B é 190 mil, teve 200 e poucos mil reais. Quando tem, por exemplo, tem um exemplo agora recente, Brasil Open de tênis. O Estado da Bahia apoiou com 500 mil reais. Festival de Verão, o Estado da Bahia apoiou com 600 mil reais. Agora, vocês podem ver o que é o Ouro Negro. Patrocínio de 15 mil, 17 mil, 20 mil. Vocês não estão imaginando que uma Foché vai pagar a um músico, ele recebe 15 mil para fazer o carnaval. Ele vai pagar ao músico 15 mil reais. Então, vamos parar de brincar. As escolas de samba do Rio pegaram fogo agora, imediatamente foi anunciado o primeiro pacote de apoio, 9 milhões para 3 escolas. Não dá não, isso foi para 15 milhões. Que eu saiba, nenhum Afoxé, nenhum Bloco Afro, nenhuma pessoa aqui tem apoio desse tipo. Do dia que o Olodum tiver do governo do Estado ou da Prefeitura 3 milhões para fazer o carnaval, fora patrocínio de empresa privada, a gente vai fazer um escândalo aqui, vai ser ouro, diamante, prata, tudo que poder botar. Agora, não é com 100 mil reais que o Olodum, Ilê, Gandhi e Malê recebem do Ouro Negro. Não é com os outros patrocínios que nós conseguimos de fora da Bahia, Petrobras, Coca-Cola, no caso do Olodum, que é suficiente para fazer um carnaval que tem custos, como o professor Lório falou aqui. Nós pagamos 232 mil reais da segurança do Olodum. Não é mais 100 reais não, 232 mil reais. Quem trabalha na segurança? Pessoas negras dos bairros que vêm fazer a papel de cordeiro. Está toda essa discussão, às vezes demagógica, às vezes irracional. Não, aumenta, paga mais, não sei o que, não sei o que. É só pensar, vai aumentar para os grandes, mas vai aumentar também para aqueles pequenos. Um impacto violento. Nós compramos em média 480 reais por a fantasia, que é o abadá africano, que hoje está na mão dos tricos, todo mundo questiona, e um para cada dia. Os blocos do Porto do Olodum cobram em média 960 reais. Então o nosso preço ele é subsidiado para quem não pode pagar. Quer dizer, os blocos, no geral, têm 3 fontes de receita. É a venda de fantasia, os eventos e o patrocínio privado. Então, essa pergunta deve ser feita às empresas. Por exemplo, eu acho que vocês aqui deviam ter coragem de perguntar a FOTA. Por que a FOTA tem não recebido incentivos da Bahia? Um porto, terra, água, isenção de impostos, só patrocínio durante 10 anos, um camaleão chegando de banana. Se somente as pessoas compram um carro FOTA. As pessoas não têm coragem de fazer isso. E a FOTA é perguntar. E nem compram, talvez, né? Vamos lá, por que a FOTA é salada da Bahia e não patrocina a cultura baiana? O que é que ela faz com o incentivo que recebeu? Recebeu um porto.
privado, na Bahia tem um porto privado para a empresa fora. Aí você vai dizer, não tem nada contra a FOS, só quero saber porque essa empresa se instala aqui, cheia de incentivos fiscais, terra, água. A água do maior veio aquático submarino que nós temos, que é o Guarani, que vai daqui até o Paraguai. Ela pode tirar água ali durante o tempo que quiser, para fazer suas coisas, e ela não apoia o Ilê, o Lodum, o Cândido. Então, se a FOB e der o patrocínio do top e dos outros, é claro que vai pegar o valor do personagista e subir logo. Isso. Dos cantores subir logo. Deixa de ser cachê e cachaça. Vai pagar 50, vai pagar R$250. Essa é a política dos segmentos que Ninha, que Carlinho Bravo, que João Jorge, então todos pertencem a esse. Agora, só que nós temos uma timidez, nós não vamos a insinuante, vem cá. Você vende produto popular, é uma rede popular. E por que você só apoia aqueles blocos ali que não compram mais nada? Então nós temos que deslocar o foco não para quem é, na realidade, vitimado pelo processo. O Olodum não é vitimado pelo processo, não, a gente faz a nossa história. Nós corremos atrás. A ligação chegando aqui é de gente que eu estou dizendo, olha, patrocínio, nós temos Lei Rouanet. Agora vá ver quantos patrocinadores tem no bloco A, B, C ou D de Lei Rouanet. Parece o rio correndo para o mar. As empresas brasileiras não se preocupam em vender para todo mundo, elas querem vender para poucos. As empresas europeias, chinesas e americanas querem vender para muita gente, Apple para muita gente, celular para muita gente. As empresas aqui não, eu quero vender para quem sai no bloco A, B, C ou D. O preconceito racial impede o desenvolvimento econômico. Então, se nós recebemos patrocínio, seja ele do Estado, ou da Prefeitura, ou de empresa privada, como pagar melhor? Essa é a equação que está hoje sob debate do salário mínimo. Né? Eu gostaria que não tivesse salário mínimo. Eu gostaria que as empresas pudessem livremente negociar. Não entendo que alguém possa viver por R$545. Mas evidentemente que também eu sei que nem todo mundo pode pagar esse salário a alguém. Agora eu acho que tem que ter fazer coisa para desenvolver. O carnaval é uma parte da economia da cultura. A percussão pega tanta gente, ninguém falou aqui de 100, 200, olha, não está falando de 5 percussionistas não, está falando de 100 pessoas 100. Que bebem água durante as 6 horas de desfile, não são 8, são 6 horas de desfile, que tem lanche e que recebe em média 2, 3, 4 fantasias para as pessoas saírem, que também custa, né? E que tem durante o ano uma série de ensaios que também custa para ser feito. É uma boa pergunta para a Bahia. Como a área da cultura pode apoiar esse segmento como o Rio apoia? O dinheiro do carnaval começa em agosto, sai em 4 parcelas. Em dezembro as escolas estão, teoricamente, com o seu arsenal pronto para ir para a rua. O dinheiro do Ouro Negro, do Lodum e do Ilê não saiu ainda hoje. Nós estamos a menos de 25 dias do carnaval. Então nós estamos falando assim, nós somos gestores. O Ilê existe há 37 anos, porque fez a gestão dessas dificuldades. É um país africano se desenvolvendo. O Lodum é um país africano se desenvolvendo, ou seja, a Timbalada começou com dificuldade e criou uma escola para Catu. A Timbalada começou com dificuldade e mudou o bairro que vivia. Foi expulsa por causa da música do bairro que vivia. Quando o bairro que a Timbalada vivia foi criado, já havia Timbalada. 200 anos tem aquela área. Quando foi feito os novos prédios, todos sabiam que conviveria com a música que estava ali. Todos. Aí depois, não, agora vamos para o Ministério Público. O que o Ministério Público fez? Alguém tem que sair. Vai sair a Timbalada, evento música. Não prestou atenção, foi a ação da percussão que mudou e qualificou a intervenção urbana ali. Mesma coisa do Pelourinho. Quando estava tudo ruim, era o Lodum. Quando disse que vai reformular, aí está os moradores. Enquanto não tiver o Lodum no Pelourinho, o Pelourinho vai entrar em decadência. Então, a cultura da Bahia, os gestores da cultura da Bahia, precisam lidar com esse fenômeno da cultura popular. Se nós fôssemos austríacos ou suíços, tá bom. Então teríamos que trabalhar a música clássica, a música feita nos Alpes, lá uma casa aqui, outra ali, você passa no ônibus, você diz, pô, ali ninguém ouve barulho de nada. Agora, como no Engenho Velho não ouvir o outro falando, o outro transando, ou não ouvir, ei, fulano, bababá. Como no Garcia não ouvir isso? Como no Pelourinho não ouvir isso? Ou no Tabuão, ou no Peruvaz. As casas são germinadas. E essas crianças tocam panelas, como o Márcio Vitor, tocavam na rua do Pelourinho em 83, quando a gente criou a banda Menino do Lodum. A gente entendia que aquela tocar não era algo pecaminoso, a gente toma aqui 7 instrumentos. Nós temos 300 e poucos instrumentos hoje. Temos uma escola com 360 alunos. Né? Então, nosso foco é o social. Agora, a gente não vai mudar isso se não mudar a relação das empresas com a cultura. Essa relação hoje é subserviente. Elas usam marcas ali, parecendo que é Timbalada, que é o Lodum, bota lá, mas não vem para o patrocínio.
ela pega por sonoridade, diz que está na Bahia, pouco do Pelourinho, aí pega alguém agora, né, batendo, diz que é isso. Por exemplo, nós questionamos a Bahia Tussa, está levando gente para o navio com um grupinho de percussão para tocar. Aqueles percussionistas precisam viver. Aí vai lá, você paga qualquer coisa, mas ele não vai ver o show de Nino, não vai ver o show do Lodum, nem do Zenda, porque ele pensa que aquilo é a percussão da Bahia. Quer dizer, você folcloriza algo que é cultura viva. Não pode, você, o folclore é algo da cultura que já foi, que já existiu, tá bom? Agora, a cultura viva ela é dinâmica.